Vamos passar o vídeo pro Anísio, que ele vai comentar também. Vamos lá. Vamos lá? Por favor, André. Vídeo de número 2. O que teria acontecido? Os Eletras vieram para o Brasil há 30 anos, 17 funcionando apenas na ponte aérea Rio-São Paulo. Os turbohélices voaram tanto por aqui que a soma da distância percorrida por eles equivale a 5.000 voltas em torno da Terra ou a mais de 100 viagens à Lua. Mas essa performance não foi suficiente para atender a demanda da mais movimentada linha aérea do Brasil. Por causa do aumento no número de passageiros que viajam entre o Rio e São Paulo, as empresas resolveram investir no Boeing 737-300, um avião bem mais moderno. Para a despedida do Eletra, a Varig reuniu os passageiros mais assíduos da ponte aérea e os funcionários da empresa. Entre os convidados, não poderia faltar o seu José Rodrigues. Afinal, ele fez a manutenção do Eletra durante 26 anos. Como é que o senhor está se sentindo? Bom, um vazio tremendo e uma saudade já que me deixa, né? Já que o Eletra foi um pedaço da minha vida na aviação. Mas a festa mesmo tinha que ser no ar. Os convidados aguardavam ansiosos o último voo. O último voo do Eletra vai entrar para a história da aviação brasileira. Nesses 30 anos voando pelo Brasil, o Eletra não sofreu nenhum acidente. Agora, ele deixa de voar aqui e vai voar nos Estados Unidos e Canadá. Há quem acredite que o Eletra vai estar em plena atividade ainda no próximo século. Foi isso que ele quis mostrar hoje. Uma manobra Andrezinho, impossível obrigado. para os Boeings. Voo bem mais baixo para que todos os passageiros... Aí a nossa pergunta não é para o Anísio Barros, o repórter cinematográfico que gravava. A nossa pergunta é para aquele rapaz que olhava para o alto e via esse avião passando. Conta Essa pra história é gente essa interessante. história. Imagina eu, nasci lá na Paraíba, no meio do mato, na roça. Então vim para São Paulo e vindo para São Paulo, eu sou paraibano da Barra de São Miguel. Conterrâneos, um abraço. Eu vim para São Paulo e fui morar na Vila Santa Isabel, que é um bairro que fica entre a Vila Carrão e a Vila Formosa. E eu nunca tinha visto um avião na minha vida, nunca. Só que no primeiro dia que eu cheguei, que eu acordei, você fica olhando para o bairro ali, aí passou lá em cima da minha casa, o avião passava em cima. E quando ele decola sentido Santo Amaro, Jaguaré, Pico do Jaraguá, ele faz a curva à direita e passa em cima da Vila Carrão, Vila Santa Isabel, Vila Formosa. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, um avião. Eu fiquei encantado. Eu fiquei olhando para aquele avião até ele sumir nas nuvens. E todo dia eu olhava, eu garoto, 14 anos, né? Ficava olhando para aquele avião, meu Deus, olha. Só que eu descobri um fato interessante, que aquele avião ia para o Rio de Janeiro. Eu vi na rádio que noticiou que o avião Eletra tinha acabado de decolar para o Rio de Janeiro e tal. Só que eu falei, Rio de Janeiro. Quando eu era moleque lá na roça, a gente tinha um rádio em cima da mesa que a gente ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o cara falava, aqui no Rio de Janeiro, sol maravilhoso, praia, todo mundo na praia, temperatura agradável, você está tomando uma cerveja. Então, na minha cabeça, o Rio de Janeiro era o melhor lugar do mundo, porque o cara era até o Haroldo de Andrade, os mais velhos lembram do Haroldo de Andrade. Então, ele tinha esse programa na rádio e falava, Rádio Nacional, Rio de Janeiro, bom dia. Aquilo era uma coisa, para mim, eu descobri que aquele avião ia para o Rio. Ficava olhando, até sumir nas nuvens. Eu acho que eu sabia até o prefixo dos aviões já. Só que eu fui trabalhar na Band, e lógico, eu saí da rádio para trabalhar na TV, era o motorista. Depois eu virei auxiliar. Como auxiliar, eu fui designado naquele dia. O cara falou, Anísio, olha, você... E aquele nome, Rio de Janeiro, na minha cabeça. Mas como é que eu ia para o Rio? Possibilidade nenhuma. Só que eu era assistente. E... o cara falou, Anísio, o chefe de reportagem falou, pega o equipamento aí, separa direitinho que você vai para o Rio de Janeiro. Eu quase tive um treco, quase tive um infarto, porque o cara falou, você vai para o Rio de Janeiro. Inclusive, na época, o cinegrafista era o Agnaldo Rocha. Abraço, Agnaldo Rocha. Grande Rochinha. Aí eu fui pegar a viatura para ir para o Rio de Janeiro. Ele falou, não, vocês vão de avião. Meu Deus. Então, eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu estava indo viajar de avião.
Para minha surpresa, quando eu chego no aeroporto, tá toda a tropa lá. Para mim, aquilo era tudo novidade, era coisa nova para mim. Aí nós vamos lá para o embarque. Quem eu vejo lá na pista? Reluzente, branco e azul, o Eletra. Era 4 motores. Você que voa no Eletra, você sabe, era diferente voar no Eletra. Os aviões de hoje não tem graça, mas o Eletra, para quem voa, sabe. Você que voa Eletra, você sabe. Aí embarcamos. Então, nessa época, eu era o auxiliar. Então, naquela época, a gente tinha um equipamento que era acoplado ao câmera. Onde o câmera ia, o auxiliar tinha que estar junto. Era o VT, né? Então, era o VTzinho, que o pessoal mais antigo sabe, você tinha um VT. Uhum. Aí, ali dentro do avião, em determinado momento, cada televisão tinha a sua hora de ir. Na hora da Band, o cara abre a cabine ali para o cara gravar o piloto. Era comandante Flot, se eu não me engano, não sei se está nem viu. Comandante Flot, ó. Tem um diploma lá em casa. Aí, ele está fazendo um sobrevoo no Rio de Janeiro. À minha esquerda, eu olhando ali na cabine do avião, o Cristo Redentor, e do outro lado, o Pão de Açúcar. E o comandante, estamos fazendo um sobrevoo aqui pela Baía de Guanabara, do seu lado esquerdo, o Cristo Redentor, do lado direito, o Cocorvado, coisa parecida, tal. E aí dando aquele voo gostoso. E eu ali dentro. Então, aquele garoto que ficou boa parte da vida olhando para aquele avião, eu voei, o último, por incrível que pareça, olha o destino, o último voo daquela aeronave, do Eletra, da Varig, para o Rio de Janeiro, eu estava a bordo dele. Aí a gente voltou em outro avião, mas aquele foi o último voo dele? O último voo. Inclusive, esse avião hoje ele está lá no Museu da Aeronáutica, da Aviação. Está lá no museu. Eu estava lá dentro daquele avião. Para mim, isso não tem preço. Para mim foi. Eu tenho até hoje esse diploma lá em casa para quem voou naquele avião. E o piloto, eu lembro com certeza, era comandante Flot, que até pouco tempo depois desse voo, já com a aeronave maior, ele caiu de bico dentro da Baía de Guanabara. Ele pousou e o avião passou um pouco do ponto de aterrissagem, porque tem 3 linhas. No Santos Dumont. Ele caiu com o bico. Ele até falou: olha, se fosse um piloto novo, não tinha acontecido isso. Como eu desprezei procedimentos, eu passei um pouquinho, e que lá no Santos Dumont, o piloto, para decolar, tem que ser bom demais. Ele tem que ser bom. E o comandante Flot era fera.